Olá, turma. Estamos aqui para dar continuidade na planilha orçamentária, tá certo? Da disciplina de orçamento, né? Especificações e orçamento. Lembrando que nós estamos fazendo o orçamento dessa planta baixa aqui que a gente pode ver, ok? Então, nós temos algumas informações, né, que a gente já resolveu em sala de aula também, né, que nós temos aqui a planilha orçamentária, que é uma planilha sintética, lembrando que temos a analítica, a sintética, certo? Então, nós temos aqui a planilha sintética. Então, aqui algumas informações aqui para a gente lembrar, que o nosso terreno é 10 por 15, né? O perímetro de alvenaria que vocês calcularam, né, que a gente já calculou, né, já resolvemos na atividade passada. O perímetro da alvenaria, né, deu 57,40 metros, 50 metros e 40 centímetros, desculpe. O perímetro da escavação deu 64 metros e 25 centímetros. O pé direito da nossa casa, né, da nossa edificação, é 3 metros, bom lembrar. A altura do muro é 3 metros. E a altura da platibanda é 1,5 m, certo? Então a gente vai dar continuidade hoje calculando essa planilha. Então, para quem está vendo agora essa planilha, é uma planilha sintética, onde nós só precisamos encontrar a quantidade de serviço que nós vamos utilizar para a construção, né, e multiplicar pelo preço unitário. Esse preço unitário é o preço, né, que eu já falei para vocês em sala de aula, que o Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índice da Construção Civil, ou seja, o SINAP, ele elabora juntamente com a Caixa Econômica, né, e todo mês ele disponibiliza uma planilha. E eu baixei hoje aqui a planilha do mês de abril, tá certo? O mês de abril, então eu estou aqui com a planilha do mês de abril, né, dos preços, né? Então aqui, por exemplo, a escavação manual de vala, né? Está dizendo aqui que é em torno de R$ 11,83, né? Então, tem algumas informações que a gente precisa ver se é o que a gente utilizou na nossa planta. Então, aqui, ó, escavação manual de vala. Então, a gente vai, né, a partir de agora, calcular os itens do 6 ao 14, tá certo? Para a gente concluir a nossa planilha. Então, essas informações aqui, né, que eu já coloquei aqui na quantidade, é o que a gente já calculou até o item 5, né? Lembrando que nós já calculamos até a alvenaria, que deu 172,20 metros quadrados, tá certo? E agora a gente vai calcular a esquadria. Gente, a maioria agora dos itens é só saber a quantidade, certo? Então é fácil, é mais rápido a gente calcular. Por exemplo, o item 6, que é a esquadria, o 6.1, porta de madeira para verniz. Que é como é que vocês vão fazer? Olhar aqui na planta baixa a quantidade de porta, que é 80 por 2,10, né? Vocês olham aqui na planta baixa, lembrando que eu vou disponibilizar essa planilha no e-mail de vocês, tá certo? Vou enviar para o e-mail de cada um de vocês, colocar no aluno online, colocar no Google Classroom e também vou colocar no grupo do WhatsApp, tá certo? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão alimentar essa planilha, ok? Vocês vão alimentar e reenviar para o meu e-mail, tá certo? Ou aquele que não tiver como fazer pelo e-mail, pelo computador, pelo celular, e tiver impresso que eu entreguei a vocês na sala de aula, vocês façam e coloquem uma foto lá no aluno online, tá certo? Então, ó, o item 6.1, como eu falei, a partir de agora a maioria dos itens é só saber a quantidade, né? Não vai mais precisar tanto de cálculo. Tem alguns itens que vamos precisar, mas agora é só saber a quantidade, a maioria. Então, quantidade de porta de 80 por 2,10, semioca, né? Aquelas portas que a gente usa nos quartos. Vocês vão pegar a quantidade e colocar aqui, né? Quando eu coloco 3, se for 3 portas, ó, já dá o nosso valor, porque a nossa planilha é uma planilha inteligente. Então já dá o valor, ó. Se for 3 portas, dá 930, né? Eu já vou disponibilizar essa planilha para vocês. Então, a partir de agora vocês vão saber a quantidade. Então, o item 6.1, 6.2, o 6.
1,3 também é quantidade de porta de correia de alumínio, que essa é a porta da frente da nossa casa, tá certo? O item 6,4,1, que é a quantidade de janelas, né? Nesse caso aqui, ó, é para quartos e cozinha. E aqui para o banheiro, tá certo? Então, é só saber a quantidade. Agora o item 7, né, que é cobertura. Então, o item 7,1 é a estrutura de madeira. Gente, vocês só precisam saber qual é a área que vai ser coberta. Então, na nossa planta baixa aqui, ó, já diz qual é a área, 70 metros quadrados. Então, qual é a área que vocês vão colocar aqui? 70, certo? E já vai dar o nosso valor. Cobertura em telha cerâmica. Qual é a área que nós vamos usar a telha cerâmica? Toda a construção. Então, 70 metros quadrados também, né? Agora, já dando aqui nosso valor, né? Vou apagar porque vocês é que vão fazer. Então, calha. Como é que eu calculo a calha em chapa de aço? Gente, para calcular a calha, eu preciso saber qual é o perímetro da calha e qual a espessura da calha. Essa nossa casa a gente vai fazer somente de uma queda d'água para a direita. Vamos dizer que é só uma queda d'água, uma folha d'água para a direita. Então vai ser só o perímetro aqui, ó, da direita. Então 10 metros. Qual é a espessura da nossa calha? Vamos dizer que ela é 30 centímetros. Então, tá certo? Então vai ser 30 centímetros, né? A nossa calha. E nós só vamos precisar do perímetro, tá certo? Que é 10, nesse caso aqui, ó, 10. Tá certo? Então 10 metros. É, a cumieira. A cumieira é o ponto mais alto, né? Que a gente sabe, é o ponto mais alto da nossa coberta. Então, se é só uma queda d'água, então a cumieira vai estar aqui no nosso lado esquerdo, né? E a queda d'água vai estar para o lado direito. Então, onde vai ter a calha. Então, a gente vai pegar qual é o perímetro aqui, qual é o tamanho desse lado direito. 10 também. Então, 10. E o rufo? O rufo, gente, é o que protege as paredes e está sempre no perímetro de toda a edificação, de toda a coberta, tá certo? Então, vocês vão pegar o perímetro da edificação aqui. Então, se é 7 por 10, vocês vão pegar o perímetro aqui, ó. 7 mais 10 mais 7 e mais 10, tá certo? O perímetro. Então, vamos colocar aqui o perímetro, tá certo? Então, vocês colocam aqui o valor. Vamos dizer que dá 34. Se for 34, aí, então, coloca o valor, tá certo? O perímetro. O ruflo em chapa de aço, vocês vão pegar o perímetro de toda a coberta, ok? O item 8. O item 8 é a impermeabilização da calha, certo? Então, agora, para impermeabilizar a calha, se a calha é 10 por 30 centímetros, então vocês vão pegar a área em metros quadrados. Quanto é 10 vezes 30 centímetros? Preste atenção, porque é 10 metros e a calha é 30 centímetros. Então, 10 vezes 0,3 metros, né? Porque quando a gente transforma 30 centímetros em metro, dá 0,3. Então, vai dar 3 metros, né? 3 metros quadrados. Então, vocês vão botar aqui 3, ó. Já vai dar o valor que eu vou gastar na impermeabilização da minha calha, ok? O item 9, que é o chapisco, embolso e reboco. Gente, o chapisco, embolso e reboco, tá certo? Então, como é que eu calculo? Para eu saber qual vai ser a área que eu vou chapiscar, rebocar, emboçar, certo? A gente precisa saber qual é o perímetro da parede, né? Que nesse caso aqui, ó, 57,40 vezes a altura do pé direito, tá certo? Então, qual é a altura do pé direito? Então, eu vou pegar o perímetro da alvenaria, perímetro de toda a alvenaria, porque nós vamos rebocar toda a casa, e como nossa casa é solta, e toda casa é rebocada por dentro, externo e interno, né? Por dentro e por fora, então a gente vai pegar o perímetro vezes o pé direito e multiplicar por 2, porque nós vamos rebocar dentro como também fora. Então,
O valor que vocês vão colocar aqui de chapisco, embolso e reboco é o mesmo, tá certo? Por que é o mesmo? Porque vocês vão rebocar o chapisco e embolso por dentro e por fora da casa todinha, tá certo? Então a gente pega o perímetro da alvenaria, certo? A quantidade de alvenaria vezes o pé direito, tá certo? Vezes o pé direito da edificação, que aqui nesse caso é 3 metros. Ok? Então vai ser o mesmo valor, chapisco, embolso e reboco. E o 9.4 aqui, o revestimento cerâmico para parede interna, a gente não vai usar cerâmica nas paredes não, certo? A gente vai dizer que toda a nossa casa é só pintada, ok? Então agora o item 10, pintura em tinta látex, a gente vai usar 2 mãos. Pessoal, ó, vocês vão pegar o mesmo valor de chapisco, embolso e reboco, vai ser para a pintura. Por quê? Porque toda a casa vai ser pintada, tá certo? Nós não vamos ter cerâmica nos ambientes como cozinha e banheiro, por exemplo, que é a área molhada que a gente utiliza bastante nas nossas residências, nos projetos, cerâmica, né? Então, mas a gente não vai usar para facilitar, vai ser só pintura, tá certo? Nas paredes, ok? Então vocês vão pegar a pintura e colocar aqui o valor, o mesmo valor de chapisco em bolso, vocês coloquem aqui. O item 11 é a instalação elétrica. Pronto, a partir de agora os itens é só saber a quantidade. Então vocês vão saber qual é a quantidade de pontos de luz, vocês colocam aqui. Vamos dizer que seja 12 pontos de luz, aí bota 12, já dá o valor, né? Então, vocês vão contar a quantidade de pontos de luz, a quantidade de pontos de tomadas, interruptor de 3 seções. Na nossa casa vai ter interruptor de 3 seções? Se tiver, coloca a quantidade de uma seção, de 2 seções. Quadro de medição, quadro de distribuição, disjuntores, né? Luminária. E a gente já fez isso no projeto elétrico. Então vocês vão saber, já tem a quantidade aqui. O item 12, ponto de água. Quantos pontos de água temos? Ponto de esgoto, chuveiro. Quanto resiste de pressão, resiste de gaveta, bacia sanitária, né? Vaso sanitário, quantos temos? Lavatório, ducha higiênica, torneira para lavatório, kit de acessório. Esse kit de acessório é aquele do banheiro, que é para botar o papel higiênico, a toalha, tá certo? A saboneteira, caixa sifonada. Quantos vamos ter na nossa casa? Ralo, torneira para pia, torneira para o jardim, caixa d'água de 1000 litros, aqui. Pia da cozinha, sifão, sifão para lavatório, caixa de expensão. Então isso é só a quantidade. No item 13 é o piso. Agora sim, o piso, como é que a gente vai calcular o piso? É fácil, gente, porque é só pegar a área dos cômodos, certo? Você soma a área dos cômodos, de todo o cômodo, porque vai ter o piso, vai ser em todo o cômodo, né? Então vai ter o contrapiso. Vocês vão pegar a área do contrapiso da cerâmica é o mesmo, tá certo? Esse contrapiso é aquele piso grosso, ok? Então, vocês vão pegar e somar a área dos cômodos. É só somar a área dos cômodos, tá certo? E colocar aqui em contrapiso e nesse outro da cerâmica, certo? O rodapé. Gente, como é que a gente vai saber o rodapé? O rodapé é o perímetro das paredes, tá certo? Então, qual é o perímetro das paredes? Vocês colocam aqui no rodapé. Calçada. O item 13, né? Calçada. Então, calçada, como é que a gente vai calcular? Qual é a largura da nossa calçada? Se o nosso terreno é de 10 metros de frente, então vai ser 10 vezes qual é a largura da nossa calçada. Está dizendo aqui que é 1,5 m, certo? Murada vai ser o perímetro do nosso terreno, né? O perímetro, né? Qual é o perímetro aqui do nosso terreno? Vezes a altura da nossa murada, que nesse caso aqui está dizendo que é 3 metros, né? E eu também coloquei aqui, ó, nas informações a altura do muro, 3 metros. Então vocês vão pegar 3 vezes o perímetro do terreno e vai colocar aqui. Portão de ferro. Quantos portões de ferro a gente vai ter? Só um, né? Então a gente coloca aqui um. E a limpeza final da obra é só pegar o
o tamanho da nossa edificação. Qual é a área da nossa edificação? 70 metros quadrados, então a gente vai colocar aqui, ó, vai dizer o valor que a gente vai gastar na limpeza do final da obra. Ok, gente, ó, nossa planilha também já tem todo o custo do BDI, tá certo? Já está incluso aqui, tá bom? Então é isso, gente. Vocês alimentem essa planilha e enviem para mim no WhatsApp, no e-mail, tá certo? Tirem foto, quem não tiver com a planilha impressa e for fazer no caderno, fazer as suas anotações no caderno, tirem foto e enviem para mim, ok? Boa sorte aí para vocês, boa semana para vocês.